tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Oi, professora. Oiê. Deixa eu buscar o vídeo de ontem, que vocês não me lembraram, mas eu não esqueci. Fala. Oi. Oi, Alexandre. Oi. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Nossa, professora, eu esqueci de novo, porque o nosso horário não mudou. E aí eu esqueci que não era paciência, era ciências. Ah, Por isso que eu entrei só agora, eu tinha entrado no ID errado. tá. Meninos, lembra que ontem eu fiquei devendo para vocês um vídeo falando sobre a extração de minério? Sim. Nós paramos aqui, né? Nesse slide aqui de... Primeiro, estamos acabando, quinta-feira, última aula, então liga aí a bateria. Graças a Deus, professor. Tá? Não desanima não, que é o último horário, já já vocês vão descansar. Então a gente resolveu o exercício e aí eu fiquei de passar um vídeo para vocês. Eu vou passar agora, antes que eu esqueça, tá? Pessoal, eu não sou de Crixás, eu sou de São Paulo, não sei se eu já falei isso para vocês. Mas eu morei nessa cidadezinha muitos anos. Eu fui para ficar 1 ano lá, acabei ficando 12. Pouco tempo, né? Tá tudo beleza? Vocês estão ouvindo, vendo? Só vendo, eu tô só vendo. Tá. Então eu vou soltar aqui um vídeo, uma reportagem que fala da extração de ouro lá nessa cidadezinha. Por que que eu tô falando disso? Porque ontem a gente estava estudando sobre qual tipo de ligação. Pertinho da minha cidade, Giovana. É, Luísa, você é de onde? Uruaçu. Ah, é pertinho mesmo. Calorão, né, Luísa? Morou lá? Morei 12 anos lá. Era para eu ficar um só. Eu fui só para assim, passar 1 ano, juntar uma grana, estava recém-formada e tal. Aí fiquei 12. Casei. Nossa, professor, mas o que a senhora foi fazer lá? É porque, assim, meu esposo é daqui de Goiânia, né? Mas a gente se conheceu em Minas Gerais. A gente estudou em Minas Gerais. E eu sou de São Paulo, pra você ver. Ah, Aí, quando a gente se formou, a gente recebeu proposta de emprego lá. Eu e ele. mineradora. Aí a gente... Não, meu esposo é dentista. Aí eu fui para dar aula no COC lá, que era da mineradora, o COC. E ele foi ser dentista também, lá na cidadezinha, lá na prefeitura. Nossa, E aí a parece gente minha foi ficando. madrinha, uai. Minha madrinha conheceu o meu padrinho, aí ele é de lá. Aí ela foi e mudou pra lá. Aí eles De lá tiveram de a Crixás? filha. Aham. Ele É trabalha lá mesmo? na Serra Você conhece Grande. Crixás? Conheço. Quando começou a Pois pandemia, eu é. fui pra lá. Aí eu voltei. Você gostou de lá, João? Eu gosto, só que não ficar muito tempo, porque não tem nada pra fazer lá, então ficar muito tempo é paia. João, eu falo assim, ó, eu acho que tem gosto para tudo, né? Eu não sou muito, como eu vim de São Paulo também, igual meu esposo fala, eu acho que eu fiquei tempo lá, até tempo demais, porque é muito diferente, né? Muito pequenininho e tal. É muito parado. Mas Crixás até que não é muito parado. Você vê, tem muito assim movimento, apesar de ser interior, tem muito movimento. Porque a Lá todo mundo mineradora conhece todo lá, mundo, então. todo mundo E conhece todo mundo. A E tem cidade festa inteira quase foi meu aluno. sempre. Tipo vilarejo, professora? Ah, não é um vilarejo, é uma cidade de 20 mil habitantes, mais ou menos. Não chega a ser um vilarejo, é maior, mas assim, o supermercado é um grandão só, né? Não tem shopping. É tipo Vai todo mundo na... Firminópolis. Isso, tipo Firminópolis. Tipo isso. Então vamos conhecer um pouquinho da extração de ouro lá nesse interior, que eu sou muito grata por ter morado lá, deixei muita gente legal lá, que eu adoro. Então, vamos lá ver.
Em busca do ouro. Ontem o Jornal da Record mostrou que Serra Pelada, o maior garimpo do Brasil, vai ser reaberto, mas de um jeito diferente. A reserva vai ser explorada por máquinas gigantescas que andam em túneis debaixo da terra, exatamente como funciona a mina de Crixás, em Goiás. O repórter Carlos Magno vai mostrar na reportagem especial de hoje cenas que você nem imagina. O Brasil produz atualmente cerca de 40 toneladas de ouro por ano. É o 9º país com as maiores reservas do mundo. A África do Sul possui a maior reserva, seguida pela Austrália, China e Peru. O ouro que o Brasil exporta é depois importado. A maior parte volta para ser usada nas joalherias do país. E essa ida e volta de riquezas no mercado mundial repete, de certa forma, o ciclo do ouro de quando o Brasil era uma colônia de Portugal. Os nobres que cobravam impostos diziam: deste Tejuco não volto sem ter metade das lavras. Metade das lavras de ouro, mais outro tanto das catas. Sem meu cofre de diamantes, todos estrelas sem jaça. Que para os nobres do reino é que este povo trabalha. Mina de ouro subterrânea é um mundo nas profundezas. Esta, em Crixás, interior de Goiás, tem mais de 100 quilômetros de túneis, entrando e saindo uns dos outros até atingir 700 metros de profundidade. Esta máquina, chamada de jumbo, perfura o rochedo com uma broca de 3,90 metros de comprimento. Do tamanho de um automóvel, só esta peça. Ao fim de um dia, ela e outras 3 iguais terão cavado de 20 a 30 metros de uma nova galeria. Após a detonação, vem a equipe já treinada para fazer a lavagem da frente, para evitar que fica poeira suspensa na mina. O chão treme quando passam os caminhões, cada um lotado com 27 toneladas de minério cravejadas de ouro, a caminho da superfície. Além do labirinto de túneis, esta mina tem 12 salões como este aqui. E com um detalhe impressionante, é um em cima do outro. É como se fosse um edifício de 12 andares debaixo da terra. Entre cada nível desse, a gente ainda tem uma laje equivalente aí a aproximadamente 5 metros, o que garante a estabilidade realmente de todo o corpo de rocha que está envolvendo aqui na mina. 1.100 pessoas trabalham no complexo, a maioria da região. João era lavrador, foi garimpeiro aqui mesmo em Crixás e hoje opera o jumbo, a máquina que abre caminho na rocha. Graças a Deus tem uma casa boa, tem um bom carro para andar, tem minha família, graças a Deus, os meninos estudam. O aconchego foi melhor, né? Na escuridão dos túneis, mal se vê os operadores das máquinas. E em algumas, o operador está do lado de fora. Sebastião era marceneiro. Na mineradora, foi contratado para trabalhar na faxina. Virou operador de máquinas e há 3 meses movimenta pelo controle remoto esse gigante de quase 30 toneladas. A cena lembra filmes futuristas. De imediato a gente fica assim um pouco apreensivo, né? Mas com o passar do tempo a gente vai acostumando com ela até chegar ao ponto de operar tanto quanto lá dentro. A produtividade das minas industriais varia de uma para outra. Nesta aqui de Crixás, para cada tonelada de rocha removida, se apura 4,5 gramas de ouro. Ou um pouco mais do que essa joiazinha aqui, que tem 3 gramas. Homens e máquinas removem no subterrâneo 1.100.000 toneladas de minério. E tiram daqui 5.000 quilos de ouro todo ano. 1 grama de ouro vale R$ 72. Quase toda a produção é exportada por 2 sócias estrangeiras, uma canadense, outra sul-africana. Os funcionários da mineradora que vêm de fora recebem casa para morar. Os mais graduados num condomínio fechado. Ricardo mora numa delas e paga R$ 20 por mês. Propicia por funcionar numa economia, já que ele não tem que ter custo com despesa de aluguel. Nesta região, no noroeste de Goiás, de pouco mais de 50 mil habitantes, tem cerca de 1 milhão de cabeças de gado. Mesmo assim, aqui em Crixás,
a mineração de ouro superou a pecuária. Hoje a mineradora ela tem uma participação no município, na vida econômica, de mais de 60% da economia. Pedro ajeita as mesas do seu restaurante novo para servir até 400 refeições no almoço. Há poucos meses, servia apenas 150. Eu comecei aqui, muita gente me fala assim, você é louco, fazer isso aí, você fazer um investimento desse, através de quê? Falei, não, deixa eu fazer. Gerson aponta para os mais de 30 diplomas que conquistou em cursos de mecânica nos 6 anos em que trabalhou na mineradora. Agora, montou a própria oficina. Ampliando, vamos abrir uma autopeças agora. A mineradora aquece a economia do município e reforça o cofre da prefeitura com R$300 mil por mês. Essa combinação turbinou o progresso de Crixás. A cidade cresce mais de 20% ao ano, mas ainda é pequena e tranquila. Os funcionários que trabalham na mineradora são mais qualificados. Nos dá mais garantia, é formal. Curioso é que o motor de tudo é um produto que não se pode comer, não gera energia, nem serve para a construção. Mas é remédio antigo e moderno, como você vai ver numa das reportagens da série Em Busca do Ouro. E nesses tempos de hoje, é muito útil também na tecnologia. Mas, sobretudo há milênios, o ouro fascina a humanidade. Gerou guerras e conquistas e continua a mover o mundo. Assim, embaixo da terra, como em cima, onde a maioria de homens e mulheres ganha a vida com o suor do rosto. Pois é, moçada. Aí é o Crixázão. Estão ouvindo bem? Sim. Igual eu falei para vocês ontem, né, da profissão de geologia, quando eu era de São Paulo, eu sou de São Paulo, mas quando eu morava em São Paulo, como São Paulo não tem muita mineração, né, não foi uma profissão que eu fui estimulada a fazer. Nunca ninguém falou para mim dessa profissão. E eu também nunca fui atrás de saber. Quando eu me mudei para Crixás e vi o campo que tinha dentro da geologia, da engenharia de Minas, eu fiquei assim, babando, porque o pessoal lá ganha dinheiro, ganha muito dinheiro, o emprego é muito bom. Trabalhar na mineração não é assim, igual o povo pensa lá, 7 anões, martelinho, não, o trem é progresso, você viu aí o tamanho das galerias. Então, é uma carreira a se pensar, tá? Engenharia de Minas e geologia. Pensem nisso. Sabe quantas pessoas eu conheço daquela reportagem? Todas. Todas. Mentira, eu chutei. Todas. Sério? Todas. Sério. Conheço todo mundo. A maioria pai de aluno lá do SESI. Massa, né? Morar no interior é isso. Conhecer todo mundo. Mas é bom. Moçada, a gente vai começar hoje um assunto, então, puxando o gancho ali de ligações. A gente vai estudar um pouquinho de substâncias puras e entender o que são substâncias puras e misturas. Qualquer dúvida, para e pergunta, tá? Hoje o pessoal não animou a abrir a câmera, hein, Gabriela? Acho que eles não pentearam o cabelo, hein, Alexandre? Só tá 6-2 aberto aí. Eu tô vendo, né? Só vocês dois. A Nicole tá quietinha hoje, não falou nada na tarde. Vamos lá. Professora. Vou abrir, professora, só o que você falou. Valeu, Najur. Pessoal, então, substâncias puras, simples e compostas. Vamos entender o que é isso. Dá uma olhadinha nessa imagem, né, desses átomos aqui. E depois nessa segunda. Observe. E aí? O que vocês perceberam aqui nessa primeira imagem aqui? Que tem algumas que são mais separadas, outras mais juntas, outras grudadas. Uhum. Olha aqui no gás Tem umas hélio. maiores também.
Tá mostrando, então, a diferença de elementos químicos, né? A gente estudou aí que tem mais de 100, então, eles vão ter tamanhos diferentes, lembrando que o hidrogênio é o menorzinho, né? Vão lembrar do helinho nervoso, lembra? O helinho é um gás nobre. E aí, ontem, a gente resolveu um exercício perguntando assim, num balão de gás hélio, a gente encontra átomos de gás hélio ou moléculas de gás hélio? Vocês se lembram da resposta? Átomos. Átomos. Ai, professor, qual que é a diferença de átomo e molécula? Molécula, eles estão juntos e átomo é só um. Isso. Então, átomo é separadinho, né? Uma bolinha separadinha, e a molécula vão ser duas ou mais, né? Bolinhas juntinhas. Então, aqui a gente vê aqui os átomos de gás hélio, e aqui a gente vê moléculas de gás oxigênio. Já que aqui, Alexandre, aqui eu estou mostrando duas bolinhas vermelhas grudadinhas, que está representando o gás oxigênio. Essa bolinha vermelha é idêntica a essa outra? É idêntica, gente? Não é? Aqui é um átomo de oxigênio, aqui é outro átomo. São idênticas. Olha a figura, não estou mentindo para vocês. Aqui, na molécula de fósforo, tem quantos átomos compondo a molécula? 4 bolinhas grudadinhas. Cada bolinha dessa não é idêntica uma à outra? Sim. Aqui, ó, enxofre. Quantas bolinhas de enxofre a gente tem? Quantos átomos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, S8. Então, tem 8 bolinhas de enxofre unidas, formando uma molécula de enxofre. Então, cada tubinho desse vai ter um tipo de elemento químico, não é? Professora. Oi. Tipo assim, não importa a quantidade de átomos que estejam juntos, ele sempre vai ser uma molécula. Juntou mais que um átomo, é uma molécula. Ah, tá, entendi. Só que aqui a gente tem átomos de um mesmo elemento, não é? São bolinhas da mesma cor e tamanho. Aqui, bolinhas da mesma cor e tamanho. E quando não é? Aí é o quadro de baixo. Vamos lá para o quadro de baixo. Tá. Esse aqui, ó. A gente tem uma bolinha de hidrogênio grudadinha com uma bolinha de cloro. Não é? Então, eu tenho uma molécula que chama HCl, ou ácido clorídrico. Tá? Aquele que tem no nosso estômago, que faz a digestão das proteínas. Então, o H, ele quer doar elétrons. E o cloro quer receber. Então, forma uma ligação iônica. Já nesse outro quadrinho aqui, ó, eu tenho uma bolinha de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho NH3. Nitrogênio 1. Hidrogênio 3. Então, NH3. Professora, mas por que tenho 2 aqui na frente? Porque está representando 2 moléculas, ó. Essa é uma e essa é outra. Gente, eu vou com o dedo na tela, é muito engraçado. No próximo tubinho, a gente tem 5 moléculas de CO2. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por que chama CO2? Porque eu vou ter 1 carbono para 2 oxigênios. Professor, e como que eu vou saber quantos átomos vão querer se aglomerar? Aí vai depender das ligações químicas. A gente tem que ver lá a camada de valência, ver quem quer doar e quem quer receber. Ou então ver quem quer compartilhar elétrons, né? Fazendo a ligação covalente. Então, repare que aqui vocês têm só um tipo de elemento químico em cada tubinho.
E aqui a gente já não tem. Aqui eu tenho 2 elementos, aqui eu tenho 2 elementos, 2 elementos, e aqui 3 elementos, ó. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Então, quando eu tenho uma substância que só tem um tipo de elemento, a gente tem uma substância pura simples. Tá? Eu tenho enxofre puro. E ele é simples porque só tem enxofre. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 5 moléculas de gás carbônico, eu também tenho uma substância pura, porque só tem um tipo de gás, que é o gás carbônico. Mas como o gás carbônico é feito de carbono e oxigênio, eu tenho uma substância pura composta. Entendeu a diferença de substância pura simples e substância pura composta? Natália, sim. Opa. Se alguém não, por favor, pergunte. Tem, tipo, um limite, assim, para quantos elementos podem se juntar ou é infinito? Tem. Você fala, assim, quantos elementos podem ser feitos? Quantas moléculas? Peraí, deixa eu entender sua pergunta. Não, por exemplo, tipo assim, nesse quarto quadradinho aí tem 3 elementos juntos. Aqui, né? HNO3. É, sim. Poderia, tipo assim, existe um limite de elementos que podem formar uma molécula? Ó, Natália, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, eles estavam insatisfeitos por causa da camada de valência deles, que não tinha 8 elétrons. Então, eles estavam todos passeando no shopping, se encontraram e resolveram fazer um grupo. Porque em grupo, eles são estáveis. E sozinhos, eles são instáveis. Então, sim, tem um limite. Só cabe aqui, nesse grupamento aqui, 1 hidrogênio, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. E tem esse 2 aqui na frente para mostrar 2 moléculas. Respondi sua pergunta? Entendi. Eu esqueci que quando completava 8, eles ficavam satisfeitos. É isso aí, a regra do octeto manda em tudo na natureza, tá? Então, substância simples, pura. Somente um tipo de elemento químico vai compor a molécula. Substância simples, composta. Vários elementos químicos compõem a molécula. Aí vamos pegar aqui 3 substâncias, então. Ó. Pegar aqui cilindro de oxigênio, galera na UTI, chovendo no cilindro de oxigênio. Ai, Jesus, proteja-nos. A água e sal, tá? 3 substâncias. A substância oxigênio, que está aqui dentro do cilindro, ela é composta por... Oh, já fiz a mágica para todos. Por 2 bolinhas de oxigênio, não é? 2 átomos de oxigênio. Beleza? Então, eu simbolizo essa união como O2. Essa é a fórmula molecular. Opa. Deixa eu voltar. A água, ela é uma substância simples, mas ela é uma substância simples, perdão. É uma substância pura, simples ou composta? Simples. Composta. Composta, ué. É composta porque ela tem o quê? Mais de oxigênio. átomo. Oxigênio. Isso. Ó, não vamos falar mais de um átomo, porque aqui no oxigênio também tem mais de um átomo, tem 2, né? Aqui a gente tem 2 elementos químicos formando essa molécula. A gente tem o hidrogênio e o oxigênio. Então, ela é composta porque ela tem 2 tipos de elementos. E o sal de cozinha, que a gente também come todos os dias, é uma substância simples? Ou é uma substância composta? Composta? Composta. Então, aqui é tudo substância pura. Se eu pegar o sal, o que eu encontro aqui? Só NaCl. Se eu pegar água, o que eu encontro aqui? Só H2O. Se eu pegar o cilindro de oxigênio, o que eu encontro? Só gás oxigênio. Então, é tudo substância pura. Mas elas podem ser simples ou compostas.
Tá bom? Esse é um conceito que vocês têm que aprender hoje. Agora, defeitos especiais. Peraí, deixa eu arrastar. Então, substância pura, em um determinado sistema, então em um determinado local, né? Só existe um tipo de molécula. Portanto, em um sistema com água pura, existem apenas moléculas de água. Tá bom? Agora, vamos provocar vocês aí. A água que a gente toma, essa aqui, ó. Tá? A minha vem da torneira, a minha só passa pelo filtro, mas pode ser a mineral também. A água que a gente toma, ela é uma substância pura? Não. Só Não. tem H2O aqui? Não. Não. Então, o que eu tô tomando? Café? Eu juro que é água. É hidrogênio, Tem oxigênio, cloro. cloro. Mais alguma coisa? Vamos pegar um rótulo aí de água, tá? Água Se eu pegar aqui, água aqui da Lindóia, da fonte Lindóia, eu vou achar dentro dessa água bicarbonato, cálcio, magnésio, nitrato, potássio, cloreto, sulfato, bário. Professora, isso pra mim não é pura, não. Pois é, então, não Vem escrito confundam. água pura, aí tem esse tanto de trem. A gente não toma água pura, Nicole, hora nenhuma. A água pura a gente chama no laboratório de água destilada, uma água sem sais minerais dissolvidos. Como toda água, ela vem de uma fonte, né? E a fonte, ela é natural. A água, ela vai passando pelo leito do rio e vai arrastando com ela os sais minerais. Então, cada fonte de água vai ter um tipo de água. Professora, pra manter ela pura mesmo, não tem como. A gente tem que tirar, não tem? O processo daí da indústria para destilar a água, para tirar todo o sal dela. Tem algum problema de água destilada? Tem. A gente não sacia com ela, não mata a sede. Não é recomendado tomar água destilada. Fala, Joyce. Água destilada é o que mesmo? Água destilada é uma água sem sais minerais. Ela não vai ter aí cloro, igual o Alexandre falou, bicarbonato, cálcio, magnésio. Tá, então no nosso a água que a gente seria mais indicado essa que tem mais coisa? Ou a... Vamos falar de Crixás de novo. Crixás é uma cidade onde a água do rio lá não é por causa da mineração. A água do rio de lá, da onde tira a água da Saneago lá, tem muito, muito, muito carbonato de cálcio, que é um sal. Então, você toma água, não é que ela é salgada, mas você pode ter problema renal ao longo dos anos. Porque esses sais minerais, o carbonato de cálcio especificamente, ele entope os rins. Sabe o chuveiro, quando fica muito tempo sem usar e fica tudo branco? Que aí você tem que ir com uma agulhinha e desentupir? Aquilo é carbonato de cálcio. Então, nos seus rins, aquele sal, ele também vai entupir. E aí dá cálculo, que é pedra nos rins. Então, toda a água, ela vai ter sais minerais. A água do mar também tem sais minerais, só que muito. Tanto é que a gente percebe até no gosto, né? E essa aqui tem pouquíssimo sal mineral dissolvido, então a gente não consegue sentir o sal, mas eles estão lá. Pode olhar no rótulo. Pessoal, então não confunde. Água potável não é uma substância pura. A água potável é uma mistura, porque ela vai conter água e sal. Vários sais. Professora, e aquelas águas que tem gosto de terra? É por causa do filtro que ela fica? Geralmente, esse gosto de terra, do filtro de barro, né? É porque lá no filtro de barro vai proliferando fungos. E aí a gente bebe água com sais e fungos. E dá aquele gostinho de mofo. Nossa, e eu gostava não é da água Nossa, professora, barro. Nunca gostei dessa água. Eu também não gosto do gosto, não. Não é muito recomendável. Porque o filtro de barro... Muita casa de vó tem, é normal, né? Eu só uso de barro.
Luísa, então... É porque prolifera muito micro-organismo no barro. Ah, não sei o que prolifera não, mas a gosto de barro é muito bom. Aí eu não vou opinar não, porque cada um tem um gosto, né? Bom, então o que é uma mistura? Uma mistura é quando a gente pega mais de uma substância pura e mistura, tá? Então é a união de duas ou mais substâncias diferentes. Então, eu posso, por exemplo, pegar o gás carbônico, que é uma substância pura, e misturar com gás oxigênio. Pode. Não. Pode, tá aqui, ó. Tá no ar. Eu tô o tempo todo soltando gás carbônico aqui, ó. E o tempo todo tem planta fazendo fotossíntese. Então, tá tudo misturado aqui. O ar é uma mistura. Aí... O que é importante vocês saberem? Quando a gente está falando de substância pura, seja ela simples ou composta, elas vão ter características físicas semelhantes. Então, por exemplo, a água, tá? A água eu sei que ela congela a 0 grau e ela evapora a 100 graus, não é? Então, a água pura, H2O puro, água destilada, ela sempre vai ferver com 100 graus. E ela sempre vai congelar a 0 grau. Mas se eu misturar sal na água, ela já não é mais uma substância pura. Ela vai ser uma mistura. Então, será que o ponto de fusão, né? Que é o ponto de congelar, e o ponto de ebulição, que é o ponto de evaporar, vai ser 100 e 0? Não. Não. Então, na mistura... a gente não tem esse padrão de característica, né? De propriedades físicas. Então, olha só, ela apresenta características físicas, que é ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tenacidade, diferentes e variáveis, não fixas, em comparação com as substâncias que a compõem. Então, olha só. As misturas, elas podem ser de dois jeitos. Eu posso ter uma mistura homogênea, como a água potável que a gente bebe, que tem um monte de sais minerais, mas a gente não enxerga. Mas eu posso ter uma mistura heterogênea, que é aquela que vai apresentar fases. Então, eu consigo ver nitidamente que aqui é uma substância e que aqui é outra. Tá beleza até aí, meninos? Sim. Vamos lá, então. Ó, tem aqui açúcar, tá? E vou colocar um pouquinho de água aqui. Primeira pergunta. Vamos imaginar que essa água do laboratório é água destilada, tá? Então, a água que tá aqui é uma substância pura simples ou uma substância pura composta? Simples. Simples. Mas a água não é formada de H2O? Composta. Então, é uma substância pura composta por dois elementos, o H e o O. Beleza? Nossa, professora, esse trem é muito difícil de misturar, nossa. Calma, calma. Não, dá uma confusão na cabeça. Uhum. Vamos recapitular, ó. Substância pura, tá? Então, a água, substância pura, H2O. Só que ela não é composta por dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio? Sim. Então, ela é composta, ela tem dois. Composto é Mas mais então, de um. por ela ser pura, vem a confusão na cabeça dela ser simples, entende? Entendo. Eu fazia essa confusão, João, eu super entendo. Professora, Então, é melhor falar que ela não é pura. É só colocar que ela é composta. Não, não posso. Porque vocês têm que aprender o conceito de substância pura e mistura. Entendeu? Então, vamos recapitular. A água, essa água é destilada, tá? Só tem H2O. É uma substância pura simples ou uma substância pura composta? Pura composta. Pura composta. Pura composta. Beleza. Aí eu vou pegar aqui agora o açúcar. Deixa eu abaixar a minha câmera. Vou pegar aqui o açúcar. Não adianta nada, porque não aparece na câmera. E vou colocar um pouquinho de açúcar na água.
Agora, o que eu tenho aqui? Mas o que eu tenho aqui? não é pura. É só composta. O doce. Então, eu tenho uma substância pura ou uma mistura? Uma mistura. Uma mistura. Só que ela é uma mistura homogênea ou heterogênea. Lembra que homo é igual e hétero é diferente. Homogênea. Aí eu vou pegar agora aqui o óleo e vou colocar na água com açúcar. E agora, eu tenho aqui uma mistura ou uma substância pura? Uma mistura. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Quantas fases tem nessa mistura? Duas. Quantas substâncias tem nessa mistura? 3. 3. Água, açúcar e óleo. Agora eu vou colocar mais uma coisa aqui. Areia, tá? Vou colocar aqui. Vamos esperar um pouquinho. Dá uma ajeitada. Vamos lá. Quantas fases eu tenho aqui? O óleo tá lá no meio misturado. 3. Né? 1, 2, 3. Quantas substâncias eu tenho aqui? 4. Areia, água, açúcar e óleo. Vamos lá, agora voltar para a tela. Olha aí, moçadinha. Então, a matéria, vamos pensar assim, qualquer substância, qualquer matéria que eu pegar, ou ela pode ser uma substância pura, tipo uma barra de ouro, tá? É uma substância pura, porque eu só tenho ouro ali, não é? Mas eu posso ter aquele ouro que não é puro, que é o ouro 18 quilates. Aí esse ouro 18 quilates foi adicionado nele outra coisa que não é ouro. Por isso que ele tem um teor mais baixo. Para ele ser puro, parece que ele tem que ter 24 quilates, eu acho. Se eu não me engano. Se eu não estou falando abobrinha. Mas eu sei que o ouro 18 quilates, ele não é puro. Então, o que colocou naquele ouro? Alguma outra coisa. Quanto menor o número de quilates, mais barato ele é, menos puro também? Exatamente esse raciocínio, João. Até chegar nos meus brinquinhos de latão aqui. Então, ouro 18 quilates é uma substância pura ou é uma mistura? Uma mistura? Mistura. Mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea? Homogênea. Porque eu olho aqui minha aliança, eu olho ela é ouro 18 quilates. Geralmente esses ouro que a gente compra é 18 quilates. Você não vê aqui o outro mineral que é feito, né? Então só tem uma fase, então é uma substância, é uma mistura homogênea. Vamos pegar o cilindro lá de oxigênio. Peguei lá, tô lá na UTI, precisando de respirador lá. Estão colocando oxigênio em mim. Lá dentro do cilindro, eu tenho uma substância pura ou uma mistura? Uma substância pura. Uma substância pura. É o oxigênio, não é? O oxigênio faz ligação covalente, 2 átomos de oxigênio. É uma substância pura simples ou composta? Simples? Simples, porque só tem oxigênio formando ele. Enchi um balão aqui, ó. Balãozinho de bexiga. Aí eu coloquei gás lá dentro. Que gás que eu coloquei? Carbono. Carbônico. Então, eu tenho uma substância pura ou uma mistura? Pura. Substância pura, CO2. É uma substância pura simples ou composta? Simples. Não, composta. Composta, porque tem carbono e oxigênio, gás carbônico, né? Deu para entender a diferença por esse diagrama aí? Sim. Por enquanto, sim. Tá. Vamos fechar um raciocínio aqui, meninos.
Então, olha que bonitinho esse mapa mental. A substância pura, a gente tem apenas uma substância, né? A temperatura dela de fusão e ebulição, que é de congelar ou de evaporar, é sempre constante, assim como a densidade. Lembra a densidade lá do Espaço da Ciência, que nós fizemos a torre de líquidos? Aí a substância pura, olha lá, eu estou confundindo, João. A substância pura, ela pode ser simples ou composta. Simples, apenas um elemento químico. Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Composta, 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, H2O, CO2, HNO3. Curva de aquecimento. Então, eu vou ter aqui, ó, temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição também constante. Quando eu vou para mistura, eu vou ter 2 ou mais substâncias. Por exemplo, água e óleo. A temperatura de fusão, ebulição, a densidade serão variáveis. Aí, se eu tiver uma mistura que só tem uma fase, ela chama-se homogênea. Por exemplo, água com sal. Se eu tiver uma mistura que tem mais de uma fase, ela chama-se heterogênea. Por exemplo, água e óleo. E aí, quando eu vou para a curva de aquecimento, ela não tem um padrão. Porque uma mistura, eu não sei a quantidade de coisas que estão ali. Então, ela não segue um padrão. Por isso que a curva fica, essa gráfico fica todo torto. Professora? Oi? O que é HNO3? HNO3, ácido nítrico. Mais para frente a gente vai aprender ácidos, sais, óxidos e bases. Mais para frente. Pessoal, aí eu deixei para vocês. Que horas são, por favor? 5h40. Ai, dá um tempinho, ó. Vamos fazer a tarefa de casa juntos? Na hora. Ó, eu tinha passado para vocês os exercícios 1, 2, 3, página 14. Lá na ementa ficou errado, eu coloquei livro 3, é livro 4 já. Eu vacilei. Página 14, professora? É, página 14, livro 4, não? Não, aqui no meu tem um texto na página 14. É porque tem 2 capítulos. É, aí é 2 páginas 14. Mas é página 14, né? É. O exercício 1 confere com esse aqui, ó. Como identificar uma substância pura? Sim. Então é isso. Vamos lá, pelo que a gente estudou aí, como que eu identifico uma substância pura? Vou voltar o slide aqui, do mapa mental. Se tem só uma substância? É a apostila 4, 3, professora. Eu não achei, não. 4. Tá no começo. É o primeiro capítulo. Então, qual que é a primeira pergunta? Como identificar uma substância pura? Pronto, agora sim. É muito livro, eu sei, eu fico perdida assim também. Com as minhas meninas, com o de vocês, dos oitavos, dos do ensino médio. E aí, meninos? Por isso que às vezes eu erro e coloco o livro 3, a livro 4. Como que eu identifico uma substância pura? Quando tem apenas uma substância? É. Só que assim, ó, eu pegando a água aqui, ó, eu olho, parece que é uma substância pura. Parece. Mas não podia ser água com sal? Sim. Então, só pelo zoiômetro aqui dá para eu saber? Não, tem que ver a fórmula dela. Mas aí eu tenho como saber a composição, será? Bebe, professor. Experimentando, né? Bota na língua, faz. Não posso, se for um ácido, eu derreto minha língua. Uai, taca no papel. Complicou. Não sei. É por isso que a gente tem os testes. Fala. Pode falar, professor. Não, pode falar, Natália. O que você acha? Não, é porque aí eu acho que tem que olhar no microscópio lá e tal. No microscópio a gente mal vê a célula, quanto mais a molécula. Então, vendo o que, então? A gente olha, meninos, a temperatura de ebulição,
a temperatura de fusão e a densidade. Basicamente isso. Mas como vai saber a temperatura de ebulição e isso e tudo? Ebulição, João. Você vai tacar o negócio para ferver. A hora que ele passar para o estado gasoso, você olha a temperatura. Cada substância tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Professora, mais uma vez eu vi que quanto maior é a altitude, menor ou é maior, vai ser a temperatura de ebulição. Aí a altitude vai variar. Então, a gente tem que colocar essa substância no nível 1 ATM, que seria uma atmosfera, que seria no nível do mar. Em laboratório, a gente consegue simular essas condições ideais. A gente fala condições normais de temperatura e pressão. Então, aí a gente coloca a substância nessa condição e bota para ferver. Ou então, bota para congelar. E aí vê qual que é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Certo? Então, a resposta é observando suas propriedades específicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, né? Que são os mesmos para qualquer amostra de substância pura. A água H2O, ela sempre congela a 0 grau, sempre, em qualquer lugar do planeta. Tem que pôr isso tudo, professor? Nem é tudo, vai, um pouquinho. Larga de preguiça, João Vitor. Nossa, eu já estudei Tá acabando, muito tá hoje. acabando. Nossa, imagino, gente, eu também tô aqui já tem tempo. E eu só saio daqui umas 8 horas da noite, porque eu vou salvar as aulas. Professor. Ontem eu acabei, era 20 para as 8, depois que acabou a última aula. E a senhora ainda é Pessoal, ruim fazer bem as filhas do senhor. ai, as meninas, tadinhas, elas passam dobrado aqui. Mas é assim, né? De manhã eu faço aula com elas. Eu tenho 2 para acompanhar. É assim mesmo. Professora, se dá Pessoal, as 2 até às 6, eu já fico quase louca de tanta aula. Aí tem o almoço, Nicole, tem a louça para lavar, tem a casa para limpar. Tem todas as outras, a roupa para lavar. Eu tinha uma pessoa que me ajudava, aí dispensei, né, na quarentena, porque é difícil ficar andando de ônibus, né, vindo para cá. Aí, agora somos nós, fortes. Pessoal, vamos para 2 aí, ó. Um estudante observou que um pouco de água começou a ferver a 103 graus Celsius, ao nível do mar, olha lá. Ó. Essa água é pura? Não. Por que não? Porque ela teria que ferver a 100 graus Celsius ao nível do mar. Perfeito, né? Então, não, porque se fosse água pura, ferveria a 100 graus Celsius. Ó, João, gabaritou. Quero ver o gabaritar na prova. Vai gabaritar. Tem gente que é tão quietinho, né? A gente nunca ouve falar. Amanhã eu já vou ter o livro de ciências em braille. Muito bom, Alexandre. Mas pelo que você está ouvindo, você está conseguindo compreender? Sim. Ai, que bom. Vamos para a terceira? Vamos. Ela é grande a terceira. Vamos lá. Identifique as misturas homogêneas e as heterogêneas. Então, só vai classificar, né? Água e areia. Homogênea? Heterogênea. Heterogênea.
hétero, porque hétero é diferente. Então, a água com areia, lembra? Ó como é que fica. Fica, ó, areia e água. Fica 2 fases, Gabi. Então, é Professora, mas pra heterogêneo. mim a areia parece açúcar. Não é areia. Ó, Professora, eu tô com uma areinha grossa aqui, ó. professora. Mesmo se fosse areia fina, ela também ficaria no fundo. Pensa no mar. Oi, Marco. Hoje a aula vai até 6 horas? Oi? Hoje a aula vai até 6 horas? Não, que horas são? 5h47. 5h47. Não, é só até agora. É só até agora, é 50? Professora, pode 3h45, né? É, bora terminar essa, professora. Só termina Quer essa. que eu termine na próxima? Faz assim, Não. ó. Vocês tentam. Agora não, professora, em prol da senhora. Pode fazer essa aí. Não! Vamos fazer assim, na próxima aula, porque eu não posso passar do tempo por causa da gravação do Zoom. Assim, ó, a senhora é gente boa, a gente gosta da senhora. É, Vocês também são. Quando eu vou dar aula pro nono e nós, eu fico com meu coração feliz, que eu falo, ai, que bom, eles conversam comigo. Não, quando a sua aula é a última, eu espero o dia todo por ela, porque, tipo assim... Ah, João, vou chorar aqui. Nem assiste Para, a eu tô outra direito. sensível. Nossa, Ana Júlia. Eu tô sensível, gente, eu choro, para. Vou fazer assim, ó, tenta fazer agora sozinhos e na próxima aula eu volto corrigindo essa, tá? Tá bom. Que era de casa mesmo, né? Já que a senhora insiste... Então tá, né? galera. Obrigada aí, Marcos, por você me avisar, eu tô sem relógio. Um beijo pra vocês, bom descanso. Tchau, professora. Tchau. 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 Tchau.